Olá, meu nome é Marcelo Barbosa. Bem-vindos à aula número 17 do Excel. A ideia hoje é fazermos um gráfico, uma curva ABC simplificada em cima de uma parte da planilha de vendas que tínhamos feito na aula 11. Esta parte aqui é essa outra aba chamada Vendas Produto, que tem uma sumarização do total de vendas a cada produto, não importando a data. Para isso, eu populei a nossa planilha de pedidos colocando 100 pedidos aqui dentro. A última aula eu tinha reduzido para 20 pedidos para poder explicar essas outras coisas aqui, como contadores e alguma função de teste lógico. Só que agora eu aumentei novamente, coloquei 100 pedidos aqui, mas essa parte da planilha a gente tinha feito já na aula 11, onde nós sumarizamos as vendas por produto e criamos uma classificação pela participação acumulada. Se não se lembra, dê uma olhada na aula 11 que a gente construiu essa parte da planilha. Também aqui na descrição do vídeo você tem como obter esta planilha que a gente vai trabalhar hoje, antes da aula e depois da aula. A ideia é implementarmos um gráfico em cima deste local, desta tabela. Esta tabela, para recordar, tem todos os produtos que a empresa vende, só que classificados em ordem decrescente de valor total de vendas. Nós criamos a participação percentual no total e a participação acumulada, desde o início até o final, onde dá 100%, claro. A ideia é fazer um gráfico mostrando justamente essa progressão. Isso seria uma simplificação de um gráfico de curva ABC. Para fazer o gráfico, primeiramente vamos selecionar a tabela inteira, incluindo o nome de cada coluna. Para inserir um gráfico, a gente vem aqui em Inserir, e aqui temos os gráficos. Para esse tipo de gráfico, eu vou selecionar um gráfico de linha, o primeiro que tem. Pronto. Para ganharmos um espaço aqui na tela, eu vou esconder essas primeiras colunas, que a gente não vai trabalhar com essa parte da planilha hoje. E vamos colocar o gráfico aqui do lado. Só que o gráfico que ele fez, ele juntou esses produtos que estão no eixo X e essas três colunas de valores estão aqui. Só que não me interessa nesse gráfico essas duas colunas do meio. Como é que a gente faz para retirar e deixar apenas no eixo X os produtos e no eixo Y a participação acumulada para dar a curva ABC? A gente vem aqui em Design do gráfico. Se você clicou em outra área da planilha, não vai aparecer esse item de menu. Eu tenho que clicar no gráfico, aí vai aparecer o menu Design do gráfico. A gente entra em Design do gráfico, selecionar dados, e aqui nós vemos que tem essas três colunas como sendo dados plotados aqui no gráfico. Só que como não interessa esses dois primeiros, eu tiro os dois e dou um OK. Pronto, agora está mostrando os produtos e o percentual acumulado de cada um. Ótimo, é isso que eu queria. Dá para mudar o design dele, a gente vai ver daqui a pouquinho como muda o design, coloca algumas cores, alguns marcadores, algumas coisas mais bacanas aqui. Só que eu não quero um gráfico somente mostrando isso. Eu quero criar uma linha horizontal, fazendo a divisão, para me ficar bem mais claro quais são os produtos que respondem a 80% das vendas, ou a 70%, ou a 90%, como a gente quiser. Então, antes de fazer o gráfico, a gente deveria, na verdade, ter feito essa coluna aqui a mais para poder fazer essa linha. Vamos fazer, então, essa coluna extra, onde eu vou indicar qual a linha de meta, que vai ser o corte dos produtos vendidos até X%. Vamos criar aqui no gráfico, vamos colocar corte, negrito, centraliza, e vamos colocar em 80%, que é o clássico. 80% até o final, Ctrl D, e vamos fazer as linhas de grade. Pronto. Agora, o nosso gráfico não tem ainda essa coluna, temos que acrescentar essa coluna de dados aqui dentro para ele poder plotar essa sequência de valores. Duas maneiras de fazer isso. Ou eu acrescento no gráfico existente, ou eu apago esse gráfico e faço um novo. Vamos fazer dos dois jeitos para você ver como é que é.
Como é que eu acrescento no gráfico existente? Com ele clicado, selecionado, vou em Design do gráfico, selecionar dados, lembra que só tínhamos habilitado participação acumulada, eu vou adicionar, adiciona, o nome da série é este aqui, é só apontar lá e clicar, nos valores da série, seleciono e seleciono aqui a coluna toda. Ok. Ok. Pronto, já está aqui a linha de 80%. Assim fica bem mais fácil de eu ver. Eu sei que esses 2, 3, 4, 5, 6 produtos aqui juntos correspondem a 80% de todas as vendas no período. Qual outro jeito de fazer, como eu falei, é apagar o gráfico e fazer de novo. Então vamos apagar esse gráfico, temos que selecionar o gráfico inteiro, Del, seleciona a planilha toda novamente, agora incluindo a coluna de corte, inserir gráfico de linha, e agora eu vou selecionar dados e desligar os dois primeiros que não me interessam. Pronto, tivemos o mesmo resultado. Aqui eu posso dar 2 cliques e colocar um título no gráfico. Pronto. Agora, e se eu quiser mudar essa linha de corte de 80% para 90%, 60%, 70%, 50%, como é que eu faço? Bom, é simples, é só alterar aqui, por exemplo, para 50%, só que aí eu vou ter que replicar esse valor para todo o resto para fazer algum sentido essa linha. Tem um jeito mais fácil? Tem. A gente deixa o primeiro como um valor digitado e aqui a gente coloca uma fórmula apontando para a primeira célula, F4 para dar absoluto, Enter, e agora replica essa fórmula até lá embaixo. Quando eu mudar o primeiro número, ele muda tudo. Então ficou bem mais fácil dessa maneira, certo? Tem mais uma coisinha legal que a gente pode fazer aqui. Além de visualizar no gráfico, eu posso também fazer uma formatação condicional para que esses valores acumulados até chegar nesse percentual fiquem numa outra cor ou numa outra formatação. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar algo parecido com o que fizemos na aula passada, uma formatação condicional um pouco mais avançada. Como fazer isso? Vamos selecionar a área de dados toda. Vamos em formatação condicional, regra de realce das células, mais regras. Usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Qual é a fórmula? A fórmula é, tenho que deixar clicado aqui, o cursor tem que ficar aqui na parte de seleção de fórmula ou de entrada de fórmula. E eu quero fazer uma fórmula que relaciona a participação acumulada desse produto com a nota de corte. Ou seja, eu quero que a participação acumulada seja menor ou igual à nota de corte. Quando a participação acumulada for menor ou igual à nota de corte, eu vou formatar em negrito. Ok. Só que eu não posso deixar a fórmula do jeito que está, porque senão todas as linhas aqui serão formatadas com base apenas nessa comparação dessas primeiras duas células, porque as duas estão com referência absoluta. Só que a linha de baixo eu quero referenciar a fórmula alterada para a linha de baixo. Então eu tenho que tirar esse cifrão da frente do número da linha. Aqui, desse 3 e desse 3. Mas deixo o cifrão antes da coluna, porque eu não quero que a formatação condicional ajuste essa fórmula para a esquerda nem para a direita, apenas para cima e para baixo. Então, deixei essas duas primeiras comparando uma com a outra, né? Uma menor ou igual que a outra, só que tirei o cifrão da frente da linha. Ok? Pronto, está feito. Né? Até aqui, esses produtos correspondem a 90% de todas as vendas. Vamos ver o que acontece se mudarmos para 80%? Então, automaticamente ele já faz a formatação. Vamos mudar para 50%. Pronto. Então, tanto o gráfico está automático,
quanto a formatação condicional ficou automática. Assim fica muito mais fácil de eu ver esses dois primeiros produtos, tanto aqui olhando pelo negrito da tabela, quanto olhando pelo cruzamento do gráfico. Eu sei que esses dois primeiros produtos correspondem a 50% de todas as vendas. Então, são os produtos mais importantes dos meus itens que são vendidos. Para você formatar esse gráfico aqui para ter algum pouquinho mais de cor, nós podemos vir aqui e escolher um estilo um pouquinho diferente. Aí você decide que tipo de gráfico você quer, cor, se tem os valores lá na curva ou não, tá? Fica à vontade, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Nós vimos como criar um gráfico de maneira simples a partir de uma tabela existente. Vimos como é que faz para alterar algumas propriedades desse gráfico, criar uma linha de corte e como fazer uma formatação condicional mais complexa também para relacionar a uma fórmula de comparação. Ok? Espero que você tenha gostado da aula. Nos vemos na próxima aula. Até lá!